Boa noite a todas. E hoje nós vamos falar de uma arma mortífera de Satanás, do nosso inimigo, que ele usa uma arma muitas vezes psicológica. A maioria das armas que ele usa muitas vezes para atacar a nossa alma são armas emocionais, são armas psicológicas. E nós vemos na palavra de Deus que quando a palavra fala a respeito do inimigo das nossas almas, ela não fala tanto do poder dele, mas ele fala a respeito das armadilhas, das artimanhas que o nosso inimigo usa para nos enfraquecer, que ele usa para muitas vezes nos desanimar. Eu sempre falo que muitas vezes quando uma pessoa, você já percebeu uma pessoa quando ela está desanimada? Como é difícil de você conseguir tirar aquela pessoa daquele lugar quando ela está entregue ao desânimo, à falta de vontade, ao fracasso. E muitas vezes o inimigo usa essas armadilhas, essas artimanhas. Nós vamos ver aqui nesses textos que eu quero compartilhar com vocês a respeito do nosso adversário. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Segundo Coríntios também 2:11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Eu coloquei ali para vocês até uma imagem, né, ali de uma armadilha, né? Porque eu sempre falo que a forma que o inimigo ele tenta nos atrair, geralmente é uma forma que faça com que a gente deseje, muitas vezes, aceite aquela sugestão dele, aquela armadilha, vamos dizer, que ele coloca, aquela isca que ele lança. E essa palavra fala, né? Para que nós temos um adversário. Olha como fica claro nessa palavra que existe uma guerra, existe um adversário, porque a palavra deixa claro, porque o diabo, vosso adversário. Então, nós temos um adversário, sim, que a palavra de Deus diz que ele está ao derredor, buscando alguém que possa tragar. E que nós não podemos ignorar os seus desígnios. Então, nós temos que ser o quê? Sábios, precisamos ser prudentes. E Paulo também falou e orientou a igreja do Senhor a respeito disso, quando ele fala da armadura de Deus que nós precisamos colocar. Eu coloquei aqui a imagem de uma armadura, quem fez, as meninas que fizeram, né, no esconderijo vão lembrar. Nós falamos de toda essa parte da armadura, como que é importante para nós nos protegermos como cristãos, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu me lembro no início da minha conversão, que eu ouvi, talvez vocês também tenham ouvido, que uma das maiores mentiras que o inimigo conta é que ele não existe. Alguém ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Porque se você não sabe que você tem um adversário, fica muito fácil do adversário nos ludibriar, nos atacar. E muitas pessoas, muitas vezes, não sabem qual é a sua guerra, qual é a sua luta. E essa palavra que Paulo nos adverte, ele fala: a nossa luta não é contra carne e sangue. Quer dizer, não é contra as pessoas. Não é contra o seu patrão, não é contra o seu esposo, não é contra o seu vizinho. A sua luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, muitas vezes o inimigo ele usa pessoas para nos atingir e usa também as suas artimanhas, as suas armadilhas. E nós vamos ver hoje, então, algumas delas que o inimigo usa, que aqui no livro o autor ele coloca como uma das armas mais fortes do arsenal do nosso inimigo, que é de natureza psicológica. Geralmente ele usa também o medo, nós já falamos também, falamos na série a questão da ansiedade, da preocupação, da dúvida, da própria incredulidade. E ele usa das suas sutilezas. E essa arma que ele usa, então, é uma arma psicológica, porque ele está falando, tratando a respeito da nossa autoimagem negativa, que é um sentimento de inferioridade, aquele sentimento que você não tem capacidade, que você não pode, que isso não é para você, que é algo que está em relação à tua autoestima. Eu que trabalho com crianças, né, nós temos também aqui profs também, aqui a gente tem essa percepção, não só como professor, mas eu digo assim, lá
experiência do meu trabalho, geralmente, principalmente no início das avaliações, recebo muitas crianças com a autoestima muito baixa. E o primeiro passo que eu preciso trabalhar essa autoestima para que essa criança acredite que ela tem a capacidade, porque enquanto ela não acredita na capacidade dela, e ela já veio de uma história onde ela está sempre sendo muitas vezes diminuída, os seus pontos fracos estão sendo muitas vezes exaltados, e a gente precisa resgatar essa autoestima para que a gente consiga ter êxito no trabalho. Então nós vemos que essa artimanha, essa armadilha que o inimigo muitas vezes usa, e ele faz isso com muitos cristãos. Nós estamos falando aqui de pessoas que conhecem e que caminham e que conhecem a palavra de Deus, que a gente sabe perfeitamente, vamos dizer assim, no nosso intelecto, na nossa mente, nós sabemos que Deus é desse Deus maravilhoso, nós sabemos assim a respeito do que Deus nos fez, filhas amadas do Pai, nós sabemos tudo isso, mas o inimigo ele trabalha através desse complexo de inferioridade, nesse sentimento profundo, e ele acaba muitas vezes aprisionando as pessoas para que ele não possa realizar, caminhar conforme aquilo que Deus tem, o plano que Deus tem para nós. Então, nós vamos, bem-vinda, Márcia. Deus abençoe. Nós vamos ver, então, essa questão dessas quatro maneiras que o inimigo usa para atingir a nossa alma, para atingir a nossa autoimagem. E eu vou colocar aqui para vocês já o post. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma, tá? Então, as maneiras que ele aplica essa arma que eu falei para vocês, que é uma arma que é psicológica, que é emocional. Então, uma autoimagem fraca paralisa o nosso potencial. Uma autoimagem negativa destrói os nossos sonhos. A imagem própria negativa destrói nosso relacionamento com os outros. E a imagem própria negativa prejudica também o nosso serviço cristão. Então, nós vamos falar a respeito disso hoje. Então, essa autoimagem negativa paralisa o meu potencial. Então, imagine quantos talentos, quantas pessoas que muitas vezes têm tantos dons, tantas habilidades, mas porque elas não acreditam nelas mesmas, esses talentos são desperdiçados, porque ela não vai realizar aquilo que ela tem. Né? Então, vamos dizer assim, que tem uma mina de potencial, de talento, de capacidade que Deus deu para todas as pessoas. As meninas escutam, eu já falei isso lá na célula, eu falei, Deus deu talentos para todas. Não tem ninguém aqui que não tenha talentos, que não tenha dons, que Deus não tenha algo capacitado de alguma forma. Né? Existem talentos diferentes, existem dons diferentes, mas todos nós temos. E o inimigo já começa a trabalhar nessa questão daquela dúvida. Quanto é o seu valor? Qual é o meu valor? Em relação à identidade, é algo assim que eu tenho falado tanto com pais, que isso é algo que os pais precisam aprender, assim, vamos dizer, investir no trabalho com os filhos na identidade. Porque eu sempre falo que um filho, uma criança, um jovem, um adolescente que acredita nele mesmo, né? Que ele acredita no seu potencial, ele sabe quem ele é. Eu sei que nós temos enfrentamentos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, que muitas vezes vão tentar, né, baixar às vezes ali a nossa autoestima, não acreditarmos em nós mesmos, mas eu digo assim, quando uma criança ela cresce acreditando nela mesma, naquilo que ela é, Deus se fez perfeito, você é capaz, você é inteligente, eu acredito em você. Eu falo sempre que, até mesmo, né, no meu caso, com dificuldades que eu trabalho, né, com dificuldades de aprendizagem, com os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente percebe assim que aquelas crianças que os pais acreditam, a dificuldade pode ser assim muito maior, mas ela se torna menor. Mas às vezes aquela criança que tem uma dificuldade pequena, ela se torna grande, porque os primeiros que precisam acreditar são os seus pais. Às vezes não adianta um professor acreditar se outras pessoas lá fora acreditarem se os seus pais não acreditam, né? E o inimigo ele começa já a trabalhar nessa dúvida. E isso começa muitas vezes no berço. Às vezes começa lá no berço, às vezes começa na infância, nos primeiros anos escolares.
essas sutilezas, uma palavra de alguém, uma palavra de um amigo, às vezes até mesmo uma palavra de um professor. Na adolescência, muitas vezes isso se intensifica. Às vezes nós temos histórias ou lembranças difíceis do tempo da adolescência, geralmente ligado à nossa autoimagem, à nossa autoestima, e isso vai se estendendo até a vida adulta. Isso se torna realmente uma névoa na vida da pessoa, que parece que até em alguns momentos isso se dissipa, mas volta novamente. Essa questão, então, dessa autoimagem, né, desse medo de fracassar, desse medo de conseguir por não acreditar nele mesmo. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele contou uma parábola dos talentos, que eu imagino que vocês devam conhecer, essa parábola dos talentos, e conta que um homem, ele recebeu um talento e ele foi lá e ele enterrou esse talento. Então ele tinha tanto medo de ser criticado, ele tinha tanto medo daquilo que o Senhor dele fosse fazer, falar, que ele preferiu enterrar o seu talento, ao invés de correr o risco. De correr o risco, até mesmo às vezes podemos correr o risco de fracassar, mas ele precisava correr o risco. Então ele ficou com medo de ser comparado com os outros. Ele ficou com medo e ele preferiu o quê? Congelar. Congelar lá os seus bens, enterrar, paralisar aquilo que ele tinha recebido por medo de fracassar. Então ele enterrou os seus talentos. Ele preferiu fazer isso do que investir, do que correr um risco. Oi, meninas, eu não sei o que está acontecendo. Tá travando muito? Só um pouquinho, então, qualquer coisa, começamos. Eu vou continuar um pouquinho, se parar, porque aqui a internet está tudo normal. Jesus, então, ele ensinou a parábola dos talentos. Então, nessa parábola dos talentos, um daqueles homens que recebeu o talento, o que ele fez com aqueles talentos que ele recebeu? Ele enterrou. Ele enterrou os talentos. E o que ele precisava fazer com os talentos? Ele precisava fazer aqueles talentos renderem. E ele preferiu enterrar. Ele preferiu congelar esses talentos pelo medo de fracassar, pelo medo de talvez o que o Senhor ia falar para ele, pelo medo de correr riscos, talvez de ser comparado com os outros. E nós sempre falamos como a comparação é ruim, muitas vezes quando os pais comparam os filhos, mas também muitas vezes nós nos comparamos com outras pessoas. E Deus nos fez diferentes uns dos outros. E esse homem, né, esse homem que recebeu esse talento, o que ele fez? Ele tinha uma imagem própria tão negativa, ele tinha tanto medo de correr riscos que ele preferiu ali enterrar os seus talentos. Então ele preferiu congelar aquilo que ele tinha, tudo ficou paralisado por causa do medo da rejeição, por causa do medo daquilo que pudesse falar dele. Então tudo ficou paralisado, muito aquém daquilo que seria a possibilidade dele por causa dessa autoimagem negativa. Então por isso que nós falamos então que a autoimagem negativa, ela paralisa o nosso potencial. Como nós falamos, Deus, ele nos deu talentos para todas nós, não tem ninguém aqui sem talento. Mas se eu não acredito naquilo que Deus depositou na minha vida, eu não vou desenvolver esse potencial. Então eu preciso ter essa autoimagem, acreditar naquilo que Deus fez na minha vida, naquilo que eu sou. E nós vimos também ali que eu passei para vocês no outro post anteriormente, que uma autoimagem negativa destrói os nossos sonhos. Nós não podemos viver com sonhos, nós não podemos viver de sonhos, mas nós podemos viver pelos sonhos. E esses dias, não faz muitos dias que eu tive entendimento de uma palavra que está no livro de Provérbios, que fala assim: a esperança adiada adoece a alma. Por quê? Porque quando nós não temos esperança, quando nós não temos sonhos, nós não temos por o que lutar, nós não temos o que buscar. E muitas vezes, quando morre no coração daquela pessoa a esperança, às vezes o sonho, ela não tem aquele desejo de caminhar, de avançar, de buscar. E Deus quer colocar sonhos no nosso coração. Tem uma palavra que diz que Deus coloca em nós tanto querer
quanto realizar. Eu creio que sonhos que eu tenho, que sonhos que vocês têm, foi Deus que colocou no coração. Muitos sonhos que nós sonhamos foi Deus que colocou, porque Ele coloca em nós, a Bíblia diz, Deus coloca em mim tanto querer como realizar. Então Ele coloca esse desejo, Ele coloca essa esperança no meu coração e também a capacidade para realizar. A palavra de Deus diz, tinha uma profecia que estava escrito que o profeta Joel falou, que se cumpriu em Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo, onde ele falou que nos últimos tempos os jovens eles teriam visões e os velhos teriam sonhos. E é verdade que quando eu tenho uma autoimagem negativa, uma baixa uma imagem baixa a respeito de eu mesma, o que acontece? Em primeiro lugar, os sonhos morrem. Os planos de Deus na minha vida não podem se realizar porque eu não acredito. Eu não caminho, porque tudo depende também de uma ação tua e minha, em direção àquilo que Deus coloca na minha vida. E nós temos um exemplo na palavra, que está, eu coloquei só algumas porções ali no post para nós compartilharmos aqui, mas está em Números capítulo 13 e capítulo 14, que é aquela passagem que Deus havia prometido para o povo de Deus, para o povo dele, o povo que Deus tirou lá do Egito, que ele colocaria eles, Deus havia prometido para eles que eles colocaria eles numa terra que emanava leite e mel, então numa terra abençoada, numa terra abundante. Essa seria a terra de possessão, então essa era a promessa de Deus para eles. E quando eles chegam ali nessa terra, então eles pegam, vamos dizer assim, a nata, eles pegam ali eles escolhem os melhores líderes para irem lá nessa terra e espiar essa terra. Então eles iam lá, na verdade, para confirmar, eles iam ver, vamos dizer assim, eles iam ver com os próprios olhos aquilo que Deus prometeu para eles, aquilo que é a promessa de Deus que Deus havia dito que ia dar para eles. E nós vamos ver então qual foi o relato desses homens, desses espias. Então, olha só. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pode haver uma autoimagem tão negativa quanto a desses espias? E eu sempre falo que muitas vezes, quando vem aquele mas, sabe? O que eles falaram? A terra realmente é tudo aquilo que Deus falou. Essa terra é maravilhosa. Olhem, né? Eles trouxeram os frutos e diz que eram maravilhosos os frutos que eles trouxeram dessa terra. Eles falaram: olha esses frutos. Mas o povo dali é muito forte. Mas a cidade é fortificada, mas tem verdadeira fortaleza. E nós somos fracos, eles são fortes. Nós, diante deles, somos como gafanhotos. Então, pode ouvir uma imagem mais negativa do que essa, do que eles se viram como vermes, eles se viram como gafanhotos. E Josué e Caleb, nós sabemos que foram os únicos que tiveram um relato diferente. Na verdade, eles viram a mesma coisa. Se nós pensarmos, já pensaram que Josué e Caleb viram o mesmo que todos os outros 10? Você já pensou nisso? Eles viram a mesma coisa. Só que a percepção deles, a conclusão deles foi totalmente diferente daqueles outros 10 líderes. Eu não coloquei esses textos completos inteiros porque ficava muito extenso. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, portanto são eles nosso pão. Retirou-lhe deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Vocês percebem a diferença de percepção, da conclusão daquilo que esses líderes viram? Eles viram a mesma coisa, mas eles falaram o quê? Eles são como pão para nós. Deus vai nos dar essa vitória.
né? Eles criam que Deus, que era a vontade de Deus, Deus havia prometido e Deus ia cumprir. Esse era o plano de Deus para esse povo. Esse era o plano de Deus. Só que o plano de Deus, nesse momento, foi adiado por 40 anos. Aquele povo não pôde entrar na terra da promessa. Deus tinha um sonho para eles ali. Só que essa autoimagem que eles tinham, essa fraca imagem própria, eles se viam como gafanhotos. Eles não puderam entrar na terra. Eles esqueceram que eles eram filhos de Deus. Eles esqueceram de quem eles eram. E muitas vezes o inimigo faz isso conosco. Nós estamos falando dessas armadilhas, dessas artimanhas. Muitas vezes ele faz com que você esqueça que você é filha de Deus. Ele esquece que você esqueça o valor que você tem para Deus. E ele está tentando fazer o quê? Ele está, muitas vezes, roubar os nossos sonhos. Muitas vezes frustrar os nossos sonhos. E se você pensar, né, nessa hora, e muitas vezes nós não avançamos por causa do medo da rejeição, por causa do medo de ser criticado, ou por causa do medo de correr riscos, porque para nós andarmos em direção a um sonho, algo que Deus coloca no teu coração, você precisa muitas vezes correr risco. Nós não vamos receber sempre palavras de afirmação ou palavras muitas vezes de encorajamento das pessoas. Às vezes nós vamos receber palavras muito pelo contrário, palavras de crítica, mas quando nós temos essa identidade em Deus, quando nós cremos e acreditamos naquilo que Deus depositou na nossa vida, no nosso coração, nós caminhamos. Mas por causa dessa baixa imagem, muitas vezes esses planos são frustrados. E pense agora, se na tua vida, lá atrás, né, ou não sei quando, se algo aconteceu com os teus sonhos. Uma vez eu ouvi uma frase num curso que eu fiz que falava assim, o que você fez com a criança que você era? Sabe aquele sonho com quem você queria ser quando você crescesse? Sabe? Lembra quando a gente era pequeno, perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Muitas vezes nós, quando crianças, sonhamos tanto. E muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, nós vamos deixando esses sonhos, esses talentos morrer ou enterramos, como fez aquele homem que Jesus contou a parábola. Então pense se tem algum sonho, né? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração, algum sonho que você tinha e que você deixou para trás, ou algum talento que Deus colocou na tua vida, ou algo que Deus depositou no teu coração, mas que de repente você começou a pensar, isso é coisa da minha cabeça, isso não é para mim, mas eu não consigo, eu não posso realizar isso, né? O que será que foi que destruiu isso? Será que foi alguma sugestão, algo que o inimigo colocou na tua mente, no teu coração, para que você não acreditasse naquilo que Deus depositou em você? Muitas vezes ele quer nos lembrar, ele quer nos enganar, como aquele povo que fez com que eles olhassem para eles mesmos e se vissem como gafanhotos, como vermes. E é isso que o inimigo muitas vezes quer fazer, porque ele sabe que se nós não acreditarmos no nosso potencial que nós temos em Deus, nós não conseguimos avançar, porque ele vai fazer com que o temor, com o medo da rejeição, com que a dúvida, com que todo esse sentimento de inferioridade acabe frustrando aquele plano que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Então, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, e se tem algum sonho, se tem algum talento, algo que Deus depositou um dia no teu coração, ou algo que um dia você teve tanta esperança, porque eu falei para vocês naquela palavra que diz que a esperança adiada adoece a alma. E muitas vezes eu creio assim, que Deus coloca primeiro essa esperança no nosso coração, e essa esperança se torna, muitas vezes, Deus faz com que a gente caminhe olhando para as promessas, e nós começamos a ouvir as promessas que Deus tem para nós, e nós começamos a caminhar nessa direção, porque nós podemos ver lá na frente aquilo que Deus está falando no nosso coração. Então, se tem algo assim que o Espírito Santo de Deus traz ao teu coração, né? Lembre daquilo que Deus colocou e daquela verdade que é a verdade que Deus falou ao teu respeito, e não aquilo que o inimigo falou ou que usou talvez uma outra pessoa, né?
Que nós vimos lá no texto de Efésios que diz que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas o inimigo muitas vezes usa a boca de outras pessoas para dizer que você não pode, que você é inferior, que você não é capaz, que isso não é para você, que isso é para os outros, enfim, a forma que o inimigo usa. E nós vemos também que o inimigo usa a imagem própria negativa e ela é uma das armas que mais destrói relacionamentos. Sabe por quê? Porque nós temos esse raciocínio de uma forma natural, vamos dizer assim, achando que Deus não nos ama, Ele não pode cuidar de nós. E nós pensamos muitas vezes, nós começamos a fazer questionamentos, afinal de contas, Deus que me criou assim. Foi Deus que me fez assim. Por que Ele não me fez diferente? Por que Ele não me deu, talvez, outros talentos? Né? Talvez Deus ame mais as outras pessoas do que me ame. Muitas vezes nós já começamos a fazer as comparações. E quando nós começamos a pensar dessa forma, nós começamos também, de certa forma, a criticar aquele que nos fez, né? O Senhor, porque nós olhamos para Ele e aquele que fez as nossas vidas e pensamos, por que Ele não me fez diferente? Ou sabe quando alguém é abençoado, ou alguém recebe algo assim, por que acontece sempre com o outro? A gente começa a olhar, pensando, por que isso não acontece comigo? Por que eu não sou abençoada? Por que Deus não faz essas coisas na minha vida? E o inimigo muitas vezes começa a trabalhar no relacionamento nosso com Deus e com os outros, porque uma pessoa que não tem essa autoestima, essa identidade em Deus, ela começa a se isolar, ela começa a se fechar muitas vezes dentro dela mesma, a ter o menor contato possível com as outras pessoas e ela começa a se amargurar. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E será que é possível eu amar o outro se eu não me amo? Será que é possível? Eu posso ajudar o outro? Uma pessoa que não consegue ver o seu valor. Será que ela consegue ajudar o outro? Se ela não tem uma opinião correta, uma opinião a respeito daquilo que ela é em Deus, a respeito dela mesma? Geralmente as pessoas mais difíceis de convivência são as pessoas que não se amam. Você sabia disso? Porque essas pessoas não gostam de si mesmas. Elas não conseguem ver o valor que elas têm, então elas não conseguem também olhar para o outro. Elas não conseguem também gostar dos outros. A Danusa colocou aqui, compartilhou a frase do momento, curada para curar. É verdade, Danusa. E tem uma palavra que fala tanto comigo que diz assim, que nós consolamos com as mesmas consolações que somos consolados. Você já teve a oportunidade de consolar alguém em algo que você já passou e já foi consolado? É isso. Então Deus precisa fazer na nossa vida. E esse amor, então, primeiro, né? Porque a palavra de Deus diz, ama o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar. Deus está em mim. E Deus me escolheu ser dessa forma. Deus me fez dessa forma e fez vocês dessa forma. E eu falo que isso é tão lindo e tão tremendo e tão maravilhoso que Deus não fez uma pessoa igual. Nem o DNA dos gêmeos, que nós sabemos, né, eu tenho uma irmã gêmea, que o DNA é praticamente igual, mas não é igual. E mesmo nós sendo parecidas, com semelhanças físicas, existe uma individualidade em cada uma, né? Então, e Deus não nos fez de uma forma igual. Eu falei, nem o digital, né? A gente sabe que não existe nenhuma digital igual. Olha como Deus é tremendo, como é fantástico. Então, porque Deus não quer que a gente fique se comparando com o outro, e Deus quer que você seja aquilo que Deus fez. Né? Deus tem as suas flores lá no seu jardim e fez vocês cada uma flor diferente. Cada uma flor diferente, cada uma com o seu perfume, cada uma com a sua beleza, cada uma com os seus talentos de uma forma individual. Deus nos fez assim. E o inimigo, ele tenta muitas vezes trabalhar isso, essa sutileza que nós falamos, dessa autoimagem fraca. Então, essa pessoa que tem essa autoimagem fraca, geralmente ela tem dificuldade de relacionamento porque ela não consegue se ver como ela não consegue também amar o outro da maneira que precisa, porque ela deposita no outro uma carga. Ela deposita no outro algo que ela não consegue fazer. Então, ela quer que o outro faça com que ela se sinta capaz. Ela quer que o outro faça com que ela se sinta bem. Mas ela já está decidida na sua mente, no seu coração, que ela é incapaz. Você entende isso? Então, assim, é algo que coloca um peso. Muitas vezes coloca um peso na vida do marido,
na vida dos filhos, na vida dos esposos, do esposo, das pessoas que são à sua volta, porque como ela não acredita nela mesma, ela deposita no outro essa obrigação, vamos dizer, de fazer com que essa pessoa ela mostre para ela que ela é capaz, mas mesmo assim ela tá lutando ali que ela tá convencida, vamos dizer assim, que ela não tem essa capacidade. Então Deus quer que cada uma de nós floresça, vamos dizer, no nosso vício pessoal, da maneira especial que Deus criou e que Deus fez cada uma de nós. E o quarto e último ponto é a imagem própria negativa prejudica erroneamente o nosso serviço cristão. Porque qual que é a primeira coisa que as pessoas dizem quando precisa fazer algo em relação ao reino, em relação à obra de Deus? Eu falo assim, eu não é nem só em relação ao reino, em tudo na sua vida, né? Eu não consigo porque eu tenho vergonha. Eu não tenho capacidade. Talvez você peça para alguém falar alguma coisa, dar um testemunho, ela vai dizer assim, não, mas eu não sei falar. Mas eu não fui feita para isso. Alguém que pede assim, você poderia, né, apresentar tal coisa, ou cantar, mas por que você não chama fulano que ela é bem melhor nisso? Então, aquela linguagem, muitas vezes, daquela pessoa que ela não acredita que ela pode, que ela é capaz. E muitas vezes, tantos talentos, algo tão tremendo que Deus deu, que Deus colocou na vida das pessoas, mas que acabam sendo enterrados, como aquele servo que ele acabou enterrando, ao invés de fazer tudo aquilo que ele poderia ter feito, desenvolvido através daquilo que Deus, porque foi Deus, a parábola dos talentos, depois se vocês puderem ler, foi Deus que deu, foi Deus que depositou. Então, se você tem algum talento, e você tem, como eu falei para vocês, todas nós temos, quem colocou os talentos em você foi Deus, mas Deus nos colocou os talentos para que a gente use, para que a gente multiplique esses talentos. A gente sabe, por exemplo, os dons, quando uma pessoa recebe um dom, quando ela tem, por exemplo, um dom de cura, ela não usa esse dom para ela se curar, ela usa esse dom para o outro. E eu creio que Deus nos dá os talentos, essas capacitações para o outro, para que a gente possa ser bênção também na vida do outro. E mesmo que, talvez, né, vamos dizer assim, alguém pede para que você faça algo, todos nós temos, podemos ajudar, todos nós temos uma forma de fazer. Agora, a forma é diferente para cada um, né? A forma é diferente para cada um. Então, às vezes, o ajudar o próximo, alguém pode ser na questão de dar um abraço, uma palavra, ela tem um bom conselho. O outro, seja lá na forma de servir, ela vai socorrer através de levar um alimento. O outro vai ser na forma de talvez fazer lá um artesanato. Existem tantas formas, tantos talentos que Deus quer usar na nossa vida, mas talvez alguém passe para você assim, você poderia fazer tal coisa, olha, isso não é meu dom, mas eu posso fazer isso, mas eu posso fazer outra coisa, isso eu sei fazer. Então, nós temos que ter essa disposição, mas o inimigo muitas vezes ele quer nos tolir nessa área para que a gente não exerça também aquilo que Deus nos chamou para fazer. As meninas estão acostumadas a me ouvir, eu sempre falo assim, aonde você está? Você não precisa ser talvez um pastor, um mestre, um apóstolo, alguém estar, digamos, numa posição para fazer a obra de Deus, né? Numa posição, vamos dizer, ministerial nesse sentido. Mas você faz ministério lá na sua escola, no seu trabalho, lá no hospital, a Isolde, né, que trabalha no hospital, lá no posto, né? Onde você estiver, você pode falar do amor de Deus, você pode ser a diferença, porque a palavra de Deus diz que nós somos chamados para ser sal e para ser luz. E quando existe luz, é ela que precisa brilhar, né? Aqui não tem como, nós estamos aqui no ambiente, você está no ambiente aqui onde vocês estão me enxergando, porque a luz está acesa. Então, quando a luz acende, as trevas não podem ficar. Então, nós precisamos ser essa luz mesmo, aquilo que Deus nos chamou para ser. E saber que Deus nos colocou lá, nos colocou esses talentos. E Deus não está procurando também pessoas perfeitas para exercer, às vezes, aquilo que Deus te chamou para fazer. E nós vemos na palavra de Deus tantos e tantos exemplos. Nós vemos quando Moisés foi chamado. Moisés, a primeira coisa que ele foi falar para Deus, eu sou gago. Como é que você me chama? Me chama para ir lá falar com o faraó, né? Parece que Deus nem deu atenção para aquilo que ele falou que ele era gago, né? E assim Deus chama
em tantos homens e tantas mulheres diferentes. Nós vemos no chamado de Davi, quando ali Samuel achou que ele ia chamar, Deus ia chamar o mais forte, de mais estatura, e Deus falou, eu não olho, né, o exterior, eu olho o interior. Deus escolheu aquele que parecia que era o mais improvável, e Deus faz isso. E quero ler para vocês aqui um texto que fala a respeito disso, que Paulo citou isso, que diz assim, eu acho tão tremendo esse texto, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, olha como Deus é tremendo, né? As escolhas de Deus, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, o problema é a nossa baixa avaliação, aquela avaliação que muitas vezes nós temos de nós mesmos que rouba, muitas vezes, as oportunidades que Deus tem para a nossa vida, porque Deus tem oportunidades para demonstrar o quê? O poder dele, a capacidade dele, porque ele vai usar, não é através daquilo da minha força. Deus não está pensando na minha força para me usar no reino dele, mas naquilo que eu me rendo, muitas vezes até numa fraqueza, numa limitação que Deus usa para abençoar a vida de outras pessoas e para usar as nossas vidas. E deixa eu voltar aqui, pulei um. Essa palavra diz assim, ó: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Essa palavra a respeito, né, que Paulo fala a respeito das suas fraquezas, porque as nossas fraquezas, elas dão oportunidade para que Deus seja exaltado, para que Deus trabalhe também através dessas fraquezas na minha vida. Quem aqui não pode olhar para trás e pensar num momento da sua vida que passou por um deserto, num momento que passou pelo fogo da aflição e que Deus trabalhou e que houve crescimento? Todos nós, né? E Deus não estava esperando pela nossa força, pelo nosso potencial, mas pela nossa rendição a Ele. Porque não é na minha força, porque eu não vou na força do meu braço. A palavra de Deus que maldito é o homem que confia na força do seu braço, mas bendito é o homem que confia no Senhor. E a palavra do Senhor diz também que aqueles que esperam, que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então essa força nossa, essa graça para vencer, essa capacitação vem do Senhor nas nossas vidas. E para encerrar, eu quero contar uma historinha para vocês rapidinho, de um camponês, de um homem que vivia num povoado da Índia, e ele tinha algumas codornizes que ele estava lá para vender. Elas estavam amarradas ali num toco, e elas amarradas pelo pezinho por uma corda, e elas ficavam ali rodando. Elas ficavam rodando, girando o tempo todo aquela roda, como se fosse uma roda de moinho, aquelas codornizes presas ficavam ali andando. E chegou um hinduísta, e na concepção dele, ele tinha, então, que toda forma de vida precisava ser respeitada. Ele vai lá e ele pede o preço e ele compra todas aquelas codornizes. E ele diz para aquele senhor, para aquele camponês, para que ele solte todas elas. Para que ele corte o barbante e solte. E ele liberta todas elas. E o que acontece é que quando ele solta, elas continuam ali, naquele lugar, ali andando. Então, ele vai lá e enxota, né? Esse homem que comprou enxota essas codornizes até que elas voam, mas um tempo depois elas voltam e elas continuam ali, amarradas, como se estivessem amarradas, andando em círculo, né? Então, que lição que isso nos traz? Elas estavam ali, será que nós, né, trazendo para a nossa vida, nós estamos livres, nós estamos perdoadas, nós somos filhos de Deus, nós sabemos tudo aquilo que Deus depositou, que Deus colocou na nossa vida, mas será que nós não estamos nos vendo muitas vezes, em alguns momentos assim, dessa forma, como essas codornizes,
Ou como aquele povo que foi espiar, aqueles 10 espias que se viam como gafanhotos, como vermes, e não estamos acreditando naquilo que Deus colocou no nosso coração, no sonho que Deus depositou, no talento que Deus colocou na tua vida, na imagem própria que nós precisamos ter, e estamos acreditando naquilo que o inimigo coloca, essa arma que nós falamos que é psicológica, que é emocional, que o inimigo tenta fazer para que a gente continue girando ali, andando em círculo, dando lugar ao medo, dando lugar ao medo da rejeição, ao medo de fracassar, ao medo de correr risco, riscos, a não acreditar naquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, meninas, a palavra dessa noite seria essa, mas eu quero te pedir, né, que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus continue nesses dias. Eu creio que enquanto você ouviu a palavra, o Espírito Santo de Deus já falou ao teu coração, talvez sonhos, talvez esperanças que você tinha, talentos que você tinha, desejos, sonhos até que quando nós éramos crianças, né, ou mais jovens, ou adolescentes, mas que muitas vezes nós enterramos, né, ou muitas vezes acreditamos nessas mentiras que o inimigo coloca na nossa mente, no nosso coração, nessa autoimagem negativa, nessa falta de identidade. E tão importante que, como eu falei para vocês antes, que nós precisamos também trabalhar no coração dos nossos filhos, essa identidade de quem nós somos, de quem nos fez, que Deus nos fez assim, dessa forma individual, dessa forma especial, dessa forma que Deus depositou os sonhos, os talentos dele, e que ele deseja assim, e que ele conta assim com você. Imagine quanto que entristece o coração de Deus, muitas vezes, olhar para nós, saber os talentos que ele colocou e olhar que a gente está enterrando eles, ao invés de acreditar, saber que o nosso Senhor é um Senhor bom, que é o nosso Pai, né? É o nosso Pai que nos ama e que vai estar conosco nessa caminhada e também, como a palavra diz, como nós lemos antes, que Deus coloca em nós tanto querer como realizar, né? Eu tenho vivido um tempo na minha vida que esses tempos Deus trouxe à minha memória uma promessa de uma palavra que ele me deu há muitos anos atrás, há muitos anos. E eu fazendo uma retrospectiva, olhando para trás e vendo algumas coisas se cumprindo hoje, algumas coisas que foram se cumprindo no caminho, eu falei, como Deus é maravilhoso, porque Deus nos mostra antes, por isso que ele coloca essa esperança, por isso que ele coloca as palavras dele no nosso coração, e por isso que é tão importante nós buscarmos a palavra, nós temos essa comunhão com a palavra, essa comunhão com Deus, porque ele caminha conosco nessa caminhada, nesse realizar dos sonhos, nesse capacitar também para que os nossos talentos, né, sejam também usados e sejam a bênção também na vida das outras pessoas. Amém? Então, que Deus te abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família. Eu quero orar, Deus, em nome de Jesus, colocando cada mulher aqui, Pai. Eu sei que o Senhor trouxe, ó Deus, aos nossos corações, Pai, lembranças, memórias, Pai. Talvez, ó Deus, da primeira infância, talvez da adolescência, da juventude, ou até mesmo da vida adulta, Pai. Em tantas áreas, Pai, em tantos momentos que o inimigo possa ter tentado tocar nisso, Pai, tocar na nossa identidade, Pai, na nossa autoimagem negativa, Pai, porque a tua palavra diz, Pai, que nós refletimos como um espelho, ó Deus. Ó Deus, a tua glória, nós somos feitos à tua imagem, à tua semelhança, Deus. E o Senhor está trabalhando em nós, Pai, para que nós busquemos, ó Deus, essa identidade, ó Deus, no Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, traz, ó Deus, essa consciência, Deus, no nosso espírito, Pai, no nosso coração, Pai, que somos tuas filhas amadas, Pai, que o Senhor nos fez, ó Deus, especiais, Pai, de uma forma individual, Pai. De uma forma única, Pai, porque não há ninguém no mundo inteiro, ó Deus, igual a Deus a mim, ou igual às tuas filhas, Pai. Obrigada, Deus, por tão grande amor, Pai. Obrigada por tão grande graça, Pai. E que hoje, ó Deus, talentos sejam desenterrados, Pai. E não só desenterrados, ó Deus, que sonhos sejam desenterrados, Pai. E que sejam, ó Deus, colocados em ação, Pai. Que sejam, ó Deus, frutificados, multiplicados, Pai, pelo poder da tua unção, Pai. Pelo Senhor, que é aquele que coloca, ó Deus, em nós os sonhos, mas que também coloca em nós, ó Deus, o realizar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.